Olá pessoal, tudo bem? Bom, o vídeo de hoje eu vou falar sobre a emissão de passaporte de urgência e emergência, dando sequência ao vídeo anterior, tá? Ah, Hoje eu vou inverter, vou começar pela dica. Qual é a dica mais importante? A número 1 é você analisar se realmente precisa tirar esse documento com urgência, porque ele custa mais caro, ele só vale por um ano e não são todos os locais, né, consulados, embaixadas que aceitam esse passaporte para fazer a homologação do visto, né, ou da autorização de viagem daquele país. Então é muito importante que antes de requerer esse documento, você observe esses pontos, porque ele vale só por um ano e depois vai ter que refazer novamente o processo. Para tirar esse documento, você vai precisar de toda a documentação do passaporte comum, além de um documento que realmente comprove a urgência da sua necessidade de viagem ou da emergência. Então não é tão simples. A Polícia Federal ela não vai te dar esse documento se você realmente não comprovar essa urgência ou emergência dessa viagem. Vou te dar um exemplo. Não adianta você chegar lá com uma reserva de um voo para amanhã, de uma hospedagem e de uma passagem aérea, que isso não qualifica urgência e emergência. Você não vai conseguir tirar o documento. A Polícia Federal não vai emitir o seu documento, tá? Ela não vai emitir o seu documento. Então, não adianta você tentar, porque você não vai conseguir isso. Bom, em quais casos vai ser possível, você vai estar apto ou qualificado para tirar o visto, o passaporte de emergência? Como o próprio nome já diz, urgência e emergência, somente nessas circunstâncias, né? Então, por exemplo, quais são os casos que geralmente eles aceitam de urgência? Viagem a trabalho, estudo, saúde, catástrofe natural, conflitos armados, interesse de administração pública, ou seja, quando o governo te chama para alguma missão ou exige que você compareça a alguma missão, alguma atividade que o governo vai participar, né? E claro que você precisa comprovar que essa viagem é uma viagem de estudos urgente, é uma viagem, eu preciso ir lá ajudar a equipe que está desenvolvendo a pesquisa da vacina da doença XPTO45. Não, eu preciso embarcar trabalho porque a empresa precisa que eu vá para lá amanhã porque faleceu um cara assim, assim, assado. Ou seja, são coisas muito graves, falecimento, senão você não consegue tirar esse documento. O prazo desse documento para ser emitido, o de urgência, são de 2 dias úteis, né? 2 dias úteis. E o de emergência são de até 24 horas úteis, tá? O que muda de uma coisa para outra? No de emergência, além de toda a documentação, você tem que ter laudo para ter o de emergência, ou seja, um laudo médico, um laudo pericial, alguma coisa que ateste que realmente é fundamental que você consiga emitir esse documento hoje, porque você vai precisar embarcar de qualquer forma. Como eu comecei dizendo para vocês, não é simples, não é fácil de conseguir esse documento, tá? Outra coisa importante, você para tirar esse passaporte, você vai ter locais reduzidos, não é a mesma estrutura do passaporte comum. Não são todos os lugares que você consegue tirar, os postos são reduzidos, ou seja, por exemplo, São Paulo, no estado de São Paulo, só tem 5 postos que emitem o documento de urgência e emergência, tá? Só para vocês terem uma ideia, a dimensão que é o estado de São Paulo. Então, vai ter no aeroporto de Guarulhos, no aeroporto de Campinas, você vai ter em Santos, tem na Lapa, aqui na sede da Polícia Federal na Lapa, em Ribeirão Preto,
só esses 5 lugares para atender todo o estado de São Paulo. Rio de Janeiro só tem um lugar, somente no aeroporto Santos Dumont. Minas só tem um lugar, no shopping Plaza Anchieta. Espírito Santo só tem um lugar, shopping Praia da Costa. Então, e nos outros estados também vão seguindo essa mesma ótica. Não são todos os postos que emitem esse documento. Então, quando você estiver fazendo o passaporte comum, você vai encontrar muito mais postos da Polícia Federal que emitem o documento. Por quê? Porque eles funcionam com outro tipo de processo. Esse tipo de documento, além de ele ter uma restrição maior na emissão por conta desses comprovantes, fora os comprovantes que você precisa apresentar, que são do passaporte comum, é preciso retirar pessoalmente o documento, né? Então, ou seja, o portador tem que estar fisicamente lá para retirar o documento. Se tiver criança junto, a criança também tem que estar junto. Diferente do outro passaporte. Os postos eles têm alguns horários que são diferenciados para emitir esse documento, ou seja, nem todos os postos são 24 horas. Então, mais um item para você checar antes de se dirigir e solicitar um documento como esse. Não adianta você chegar lá apenas com a documentação do passaporte comum, não vai conseguir tirar o visto. Sem esse documento que realmente ateste a sua necessidade de urgência de retorno por algum motivo grave, a Polícia Federal não vai te dar o documento. Não adianta insistir. Prazo para esse documento ficar pronto, acho que eu já falei, mas eu vou repetir aqui, são de 2 dias úteis, né, 48 horas úteis ou 24 horas úteis, o de emergência, tá? Mas eu comprei a passagem para viajar amanhã e não tenho passaporte. Não adianta. Não adianta, você não vai conseguir tirar o documento. Sem essa documentação você não vai conseguir, tá? Então, o que eu quero passar para vocês, nem todos os países vão aceitar esse documento, né, para você entrar e você conseguir, por exemplo, colocar um visto nesse documento, porque a validade é muito curta, e alguns países não conseguem fazer isso. E aonde você consegue ver isso? Na embaixada, né? Mas verifica com o seu agente de viagem, verifica no site de Itamaraty, lá você consegue ter algumas informações bem legais sobre isso, para que você não fique perdido na hora de, por exemplo, ter que tirar um documento desse. Quais são os casos que são recomendados esses documentos? Viagem realmente de emergência, que são caracterizados como emergência, morte, falecimento, viagem de urgência, trabalho, alguma ocorrência com relação ao estudante, por exemplo, olha, o meu filho estuda fora, aconteceu um problema na escola, arrumou uma confusão na escola, está preso, aí tem que pedir para a escola mandar o documento. Então tem uma série de ocorrências que podem caracterizar a urgência, mas lembre-se de sempre pedir a documentação, porque a polícia sem o documento não vai te dar o passaporte. Só falar não resolve, ela não vai emitir o documento, não perca seu tempo, tá? Então, assim, qual é a dica, além daquelas que eu já dei? Antes de comprar sua viagem, verifique como está a sua documentação, passaporte, né? Passaporte comum, ou se você tem o visto, se o visto está válido, se o passaporte está válido, como é que tá os seus documentos, como estão eles hoje, antes da viagem, antes de eu comprar essa viagem, porque depois que você comprou, aí depois tem multa para cancelar, aí dá problema, aí tem coisa que não tem reembolso. Então, o que é mais negócio? Você verificar antes da compra da sua viagem como está a validade do seu documento, independente do destino. Depois que foi feita essa verificação, tudo fica mais fácil. Por exemplo, se você vai ter uma viagem programada com um pouco mais de distância, você consegue tirar o passaporte comum e não ter que gastar mais no passaporte de urgência, para não perder a viagem, por exemplo.
Lembrando que o passaporte de urgência, se não tiver um motivo urgente, se você chegar na Polícia Federal e falar, não, mas eu comprei o pacote, não vi a data que estava vencido, não vai conseguir. Esquece. Alguns países não aceitam o RG para entrada, apenas o passaporte. Então você tem que ficar atento. O passaporte é um documento que você tem sempre que acompanhar o processo de validade, né? Bom, pessoal, acho que é isso. Tentei ser mais claro aqui e objetivo. Todas as informações que eu passei aqui, os postos de atendimento, os locais de atendimento em todos os estados do Brasil, você encontra no site da Polícia Federal. Não precisa de ajuda, não precisa de ninguém para fazer isso. Você pode fazer a emissão do seu documento de viagem sozinho. Entra no site da Polícia Federal, pf.gov.br, verifique as informações dos locais na sua cidade ou próximos da sua cidade. Para as pessoas que moram no interior ou que vivem em cidades próximas das capitais, normalmente esse serviço de urgência e emergência ele é bem restrito, não está contemplado em todas as cidades, na maioria das cidades não vai ter esse serviço, então provavelmente você vai ter que se dirigir a uma cidade maior, mas dá uma checada no site da Polícia Federal, tem por estado a divisão e você consegue saber quantos postos tem ali em cada local. Só por eu ter dito aqui que São Paulo tem 5 postos e o Rio de Janeiro só tem 1, dá para você ter ideia que é uma coisa bem restrita, bem reduzida mesmo. Fica atento no horário, se você precisar tirar esse documento, quanto antes você for, mais rápido vai sair o seu documento. Tá? Os outros critérios seguem normalmente de emissão do passaporte comum. Vai precisar de toda aquela documentação, mais essa documentação comprobatória para que você possa caracterizar uma viagem de urgência ou emergência. Tá bom? O vídeo de hoje é isso aí. E se você gostou, deixa o seu like. Se você não se inscreveu ainda no nosso canal, se inscreva no nosso canal e compartilhe. Valeu, obrigado e até o próximo vídeo.